Essa semana, o presidente do Banco Master foi preso. E no vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouco dessa derrocada do Banco Master e o que você, como empreendedor, como investidor, tem que olhar para não cair em golpes, problemas como esse, de inclusive ter que entrar na fila do FGC. Não sei se você sabe, mas por exemplo, o FGC foi o app mais baixado essa semana das lojas, inclusive passando no Instagram, né, a Meta de uma forma geral, outros apps gigantescos de varejo, por aí vai, justamente por causa da quebra desse banco. E eu vou te trazer o que você precisa ficar sabendo. Mano, tem umas promoções feito essa, a gente pagou R$6.000, duas pessoas, não foi? Sim, 7 mil. Mas era 7 cada ou era... Não, 7 os dois. Os dois. Mano, isso não existe. Não existe. Executiva full R$7.000. Sim. Eu prefiro encontrar essas oportunidades, aí eu viajo nessas datas, do que tipo, vou viajar amanhã e aí pega, tipo assim, pô, por exemplo, a gente pagou 7 mil, executiva, duas pessoas, 3.500 cada. Para você ir para Paris de econômica ou para ir para qualquer lugar, se você for pegar uma viagem meio assim, é tipo R$6.000. Então você pagou mais barato, executiva e tudo mais. Então eu prefiro viajar quando tem isso do que viajar de econômica qualquer data. Tu fica mais, ajusta a data da viagem para a promoção. Cara, acho que primeiro, o empresário ele nunca pode pôr todos os ovos na mesma cesta. Isso é loucura, absurda. E principalmente quando o negócio tem uma rentabilidade muito acima do padrão do mercado. Bom demais para ser verdade, porque provavelmente essas coisas têm risco muito alto. E nem todas são coisas erradas não, realmente tem coisas que o risco é mais alto mesmo e o retorno vai ser mais alto. Então quando você vê uma oportunidade dessa, você tem que controlar o seu ímpeto e a sua ganância, né? Porque ser ambicioso é uma coisa positiva, mas ser ganancioso é uma coisa negativa. Então você tem que controlar a sua ganância para você não querer ganhar o máximo de dinheiro possível. Cara, coloca um pouco ali. Por exemplo, o próprio Banco Master estava emitindo títulos, né, que pagava 140% do CDI, que já é uma rentabilidade altíssima, ainda mais olhando para um CDI hoje de 15%. Se você vai investir o seu dinheiro num título desse que já está bem alto, você tem que pensar, cara, eu vou investir menos, vou investir um percentual pequeno do meu patrimônio para não entrar nisso alavancado, porque é um negócio de risco mais alto. E você ainda pode olhar para o FGC, por exemplo, a gente estava até conversando aqui que o FGC cobra até R$250 mil. Tinha 1,6 milhões de pessoas que tinham dinheiro no Banco Master investido lá. Isso. Desses 1,6 milhões... Todas são elegíveis ao FGC. Sim, mas boa parte delas devia ter mais de R$250 mil, provavelmente. Exato. Eu não diria a maioria. Eu também acho, teria 1% mais. deveria ter mais. Mas por que eu acho que teve essa enxurrada de dinheiro tão rápido e facilitou a própria fraude que teve no Banco Master? Por conta da própria segurança que o FGC proporciona, entendeu? Então se você coloca esse colchão de segurança do FGC, cara, a galera vai investir mesmo sabendo que a instituição vai quebrar. Porque no final a instituição não é risco master, ela é risco FGC. E a gente fez um estudo de todas as emissões, as restituições que já teve do FGC, o processo leva de 15 a 30 dias. É rápido então? É rápido. Dá nem pra sofrer direito, exato. Se você tiver menos de 250 mil, né? Se você tiver mais de 250 mil, você vai sofrer. Isso não seria um problema. Inclusive, os lucros. Então esse é um ponto importante, tá? Além disso, uma das outras coisas que a pessoa tem que olhar também, ainda mais quando ela está fazendo um investimento de alto potencial de retorno e consequentemente um risco mais alto, é olhar a credibilidade e o histórico de quem está por trás desse investimento, né? Esse Daniel Vorcaro do Master, cara, se você colocasse hoje, você colocar o nome dele no Google já aparece muita coisa, obviamente. Mas antes dessa prisão e tudo mais, se você colocasse o nome dele no Google, já tinha muito BO. E aí você vê um CEO de um banco cheio de BO, você, cara, peraí, vou tirar o meu pé porque só de coisas boas aqui não tem, entendeu? É muito diferente você colocar o nome do CEO de um Bradesco no banco, o nome de um CEO de um Itaú, de um Banco do Brasil. Você não vai encontrar coisas absurdas igual eu encontrava desse cara. Então você tem que começar a dar uma mapeada no negócio como um todo e não ser ganancioso, né? Foi uma das melhores sacadas dos bancos no Brasil. Os caras criaram um consórcio
Então você pega hoje o Bradesco, a Caixa, o Itaú, esses caras tiveram uma sacada de gênio, que é criar um grande consórcio, oferecer segurança para as pessoas e conseguir captar muito dinheiro. Por que o dinheiro hoje, pega, né, Estados Unidos, as empresas no mundo inteiro, as maiores empresas são tecnologia. E quais são as maiores empresas do Brasil? São bancos. Como que os bancos chegaram nesse tamanho? O FGC é um desses pilares. O FGC criou um mecanismo De segurança. ao invés das pessoas emprestarem esse dinheiro para as empresas abrirem os seus negócios, as pessoas preferem comprar um CDB, um LCI do banco, ter a garantia do FGC e o crédito fica rodando nesse setor. O que ele fez? O que eu sei é que ele fez várias emissões de vários títulos, pagando uma rentabilidade absurda, rentabilidade que não se sustenta no longo prazo. A galera pôs dinheiro porque a galera, de certa forma, também é meio gananciosa, estava ganhando 140% do CDI, por exemplo, um dos títulos. E ele também fez algumas falcatruas. Isso. Até aí, as emissões, isso é legal, tá dentro da lei. Você pode emitir CDB do jeito que você quiser. Mas o que o banco vai fazer com esse dinheiro que veio de CDB? Isso. Ele vai emprestar para as pessoas. E aí é E aqui rentabilizar que começa, mais do que 140%. isso, mas aqui que começa a fraude. Ele não estava emprestando para as pessoas. E aí ele chegava nos bancos, no BRB, nos outros bancos, e falava, ó, tem uma carteira de crédito consignado assim, uma carteira assim que não existia. E aí assim, você conhece o sistema financeiro, todo banco tem um sistema de uma área de compliance ferrada para não cair no golpe desse. Ou seja, os bancos que caíram nessa conversa não estavam sendo enganados. Provavelmente alguém ali estava ganhando uma fatiazinha do bolo, entendeu? Que é o que suspeito que aconteceu com o BRB, que comprou uma carteira de crédito falsa por mais de 12 bilhões de reais. Cara, o Banco Master, ele estava em muitos lugares, patrocinava muitos eventos, festas, para parecer sólido, né? A lógica era de que vocês estão patrocinando tudo é porque eles têm dinheiro, mas era marketing cobrindo, às vezes, uma falta de alguma operação e falta de solvência na empresa. Muitas empresas investem, gastam dinheiro, muito dinheiro em marketing, mas o produto é ruim. Onde o empresário erra em tentar comprar essa autoridade com marketing, em vez de construir sua autoridade e fazer um produto bom? Cara, acho que a resposta dessa pergunta ela tem duas verticais, assim. A primeira vertical é que eu nunca gosto de uma empresa muito ineficiente. Hoje em dia, né, esse mercado de capital de risco, venture capital, essas coisas, prega muito aquele crescimento a qualquer custo. E aí os empreendedores, eles tendem a achar que eles podem criar um negócio, torrar dinheiro, que depois eles vão encontrar alguma coisa que vai fazer esse negócio virar, começar a ter rentabilidade. E isso não acredito em hipótese alguma, assim. Na verdade, 0,1% das empresas vão conseguir fazer o negócio virar, assim. E a sensação que eu tenho é que é muito mais por até sorte do que qualquer outra coisa, tá? Eu prefiro muito mais negócios que crescem de forma eficiente. Por quê? Porque esses negócios, by design já assim, né, por DNA, eles já vão ter que criar um produto muito bom. Concorda comigo? Porque eles vão ter que criar um produto que você não tenha muita dificuldade de vender ele, porque ele não tem muito dinheiro para sair gastando para vender esse produto. E quando você cria um produto muito bom, tudo fica mais fácil depois. Quando você tem um product market fit muito bom, tudo vai ficando mais fácil. E aí você precisa de menos dinheiro para escalar isso. Mas o que acontece muito é que você vai lá, capta dinheiro, não sei o que, tem dinheiro no banco e tal. E aí você cria um produto ruim e você fica gastando dinheiro para tentar colocar esse produto no mercado. E depois, quando esse dinheiro acaba, você não consegue nem virar a empresa para uma empresa lucrativa, porque seu produto é ruim, e esse produto começa a ir ladeira abaixo. Então isso acontece pra caramba, né? O caso do Banco Master não é assim, porque lá a gente tá falando de fraude mesmo, né? Tipo, além do cara lançar produtos insustentáveis em termos de rentabilidade, como os CDBs, né, que rentabilizavam ali teoricamente 140% do CDI, ou seja, uma rentabilização agressiva,
Para ele trazer esse tipo de rentabilização no produto, ele tinha que ter produtos que davam mais retorno para ele quando ele pegava esse dinheiro e investia, né? Então, o Ariel colocou R$100 lá no Banco Master. Então, vai render 140% do CDI. O Banco Master tinha que pegar esses R$100 e usar esses R$100 em algum negócio que desse um rendimento maior do que 140% do CDI para ele pagar o Ariel, né? Além disso já ser difícil, o cara tava meio que fazendo fraude lá, né? O CEO, ele tava fraudando o negócio como um todo, como a gente até já conversou aqui. Então ali é completamente diferente, ali era uma loucura. E aí o que ele fazia? Ele queria criar essa imagem de um ser meio distante, né? De um ser meio, tipo, forte a ponto de você nem... Cara, esse cara tem tanta coisa, tantos jatos, tanto, né, e tal, pra meio que a falta de credibilidade dele no sentido da mídia ali, no sentido das merdas que ele estava fazendo, né, uma coisa cobria a outra, né, então essa imagem muito sólida, de muita riqueza, cobria alguns desvios de ética e moral que talvez já aparecessem aí no mercado via mídia, entendeu? Sempre, né? Desde pequeno eu escutava muito ela, pedia muito conselho, e aí a gente meio que ia construindo as coisas juntos, assim. E aí ajudava muito, muito mesmo. Porque a minha mãe sempre teve uma visão muito boa das pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente estava negociando com os arquitetos. No início, eu não queria que ela tivesse vindo, porque eu queria que o apartamento tivesse a minha cara. Agora que o apartamento está pronto e está nos detalhamentos finais, aí eu falei, mãe, agora tá na hora de você entrar para você ajudar nas coisas pontuais. E para uma das coisas que a minha mãe tem que é muito bom, que eu tô passando a ter também, depois de ter passado por muitos problemas, muitos momentos, ter tido muita experiência com pessoas e tal, é esse tato com as pessoas mesmo, esse feeling de saber, tipo, não, aqui tem um cheiro ruim, aqui não, aqui é coisa boa mesmo, tal, não sei o que. Então ela sempre teve esse feeling, esse tato. Isso é bem interessante, então eu trago ela meio que para dar uma validada às vezes. Um susto. O negócio depende 100% da genialidade, entre aspas, ou da lábia de um dono para que a conta feche no fim do mês. Isso não é numa empresa, né? É mais um emprego de risco. Como o empresário sai dessa parte operacional perigosa e cria processos que funcionem mesmo sem a presença dele? Primeira coisa, esse empreendedor ele precisa ser bom com gente. Todo empreendedor na face da terra, ele cresce mais na vida se ele for bom com gente. Ah, Caleb, mas teve Steve Jobs, teve não sei o que eram pessoas mais grosseiras ou coisa do tipo, tal. Claro, sempre tem exceções. Mas na média, quando a pessoa é boa com pessoas, ela tende a chegar mais longe. E isso faz com que essa pessoa seja capaz também de criar times bons. Tanto contratando pessoas experientes, quanto desenvolvendo pessoas dentro do negócio. Legal. E isso é extremamente importante na minha visão. Você precisa ter essas duas verticais dentro do negócio, tanto a vertical de desenvolvimento interno, quanto a vertical de contratação de pessoas muito boas, de contratação de talentos. E fazendo bem essas duas verticais, você consegue ter times independentes, e aí você consegue tirar o business de você. E aí o negócio vira um negócio de fato. Porque quando você tem uma empresa que depende do founder, você não tem um negócio. Você tem quase como se fosse uma, sei lá, é quase como se fosse um Instagram, sabe? É como se fosse isso, você depende daquela pessoa ali. E isso é péssimo pro longo prazo. Então o que eu indico é isso, assim, você basicamente se especializar em montar times, tanto olhando para o desenvolvimento quanto olhando para a contratação. Quais são as reflexões finais que você deixaria aí? Existem duas coisas que eu acredito bastante. A primeira delas é na diversificação. Então, tome cuidado com a sua ganância e diversifique os seus investimentos. Esse é um ponto extremamente importante. Não vá com muita sede ao pote, não dê all-in nas coisas, tá? Segundo ponto, tome risco aonde faz sentido tomar risco. Onde é que faz sentido tomar risco? Na criação de negócios. Ali faz sentido tomar muito risco.
Nos outros tipos de investimento, não faz sentido você tomar muito risco. Porque, cara, o potencial de ganho ele é baixo. Quando você cria negócios, o seu potencial de ganho é muito alto. Então faz sentido ter um risco alto. Mas os outros investimentos não tem esse potencial de ganho todo. Você não vai ficar bilionário investindo R$1 por mês, entendeu? Porque esses outros investimentos não têm essa capacidade de retorno. Então corra risco nos seus negócios. No seu patrimônio, você diversifica, ou seja, volta para a primeira, né? Diversifica. E se você for correr um riscozinho maior, corra com pouco dinheiro. Esse é o foco. Fazendo esse tipo de coisa, você vai evitar muita dor de cabeça e cair em problemas como esse, que 1.600.000 pessoas caíram com a quebra do Banco Master. E se você quiser saber mais sobre carteira de investimentos no geral, a gente gravou um vídeo que eu expus toda a minha carteira de investimento e esse vídeo vai sair em algum momento aqui no YouTube, então fica ligado para assistir ele, porque, cara, não vai ver um negócio tão transparente quanto esse no mercado. Bom, pessoal, então hoje a gente bateu um papo aí sobre esse acontecimento super polêmico do Banco Master. Inclusive aproveitamos que hoje eu tinha uma visita aqui, né, nos meus consultores financeiros e vocês escutaram um pouco o João aí também falando sobre esse acontecimento. Dei algumas dicas sobre isso, né? E tem um ponto importante aqui para finalizar o vídeo, tá? A pessoa que é realmente esperta é a pessoa que aprende com o erro dos outros. Não precisar sofrer exatamente o que os outros estão sofrendo. Então vamos aprender com o erro dessa galera aí que ficou investindo no Banco Master, que não se policiou, para que a gente não caia em armadilhas como essa na nossa vida, fechado? E, obviamente, me seguir para eu poder te orientar a não cair em negócios como esse. É isso, um abraço.